Tá, já tem bastante gente, 20 pessoas. Vamos começar então? Vou deixar. Ninguém está aparecendo hoje. Vou dar aula para ninguém. Sandro chegando, ninguém aparecendo, né? Beleza. Então, aqui nós terminamos na aula passada, a gente estava falando de integração em coordenadas polares. Então, hoje a gente vai começar com um exemplo. A gente deduziu como que seria integração em regiões onde a borda, né, dessa fronteira D se parecesse. Pessoal chegando. Luiz Gustavo e Orlando. Quando a borda dessa região era parecido aqui com segmento que parecia circunferência. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho uma circunferência de centro na origem e raio 1, e tenho uma circunferência de centro na origem e raio 2. Então, aqui ó, o raio aqui varia de 1 até 2, tá vendo? E o ângulo θ, vocês lembram que é o ângulo que faz com o eixo positivo do x, então ele vai daqui até bater aqui. Então, essa é a situação que eu tenho. Como que a gente transformava isso em coordenadas polares? Ou seja, como que a gente faz o retângulo polar? Nesse caso aqui, o retângulo polar deu um retângulo mesmo, né? Ou seja, eu saio do mundo XY e vou para o mundo θr. Né? Como é que fala? Esse aqui. A relação que a gente tinha de um mundo para o outro era o quê? Era pegarmos um ponto aqui no plano XY e relacionar a distância desse ponto até a origem. Aqui a gente tinha um ângulo θ. Né? Aqui vai ser, eu vou pegar um mundo rθ. E aí a gente calculava o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo e chegávamos na expressão que o meu x tinha que ser o r cosseno de θ, o meu y tinha que ser o r seno de θ, e, usando Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, foi o que a gente viu na aula de segunda-feira. Então, quando eu faço isso aqui, transformando esse mundo xy no mundo rθ, ou seja, no mundo cartesiano, no mundo polar, o que eu tenho? Eu tenho que o meu raio ele varia de 1 até 2 e o meu θ varia de 0 até 180, ou seja, daqui até aqui. Então, agora, no lugar desse x aqui, eu vou trocar por r cosseno de θ, no lugar desse y aqui, eu vou trocar por r seno de θ, e a gente viu que esse dA aqui, o elemento de área, vale r dr dθ. Foi a equivalência que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá para a conta, que Tiago gosta da conta, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho a minha... explicando em coordenadas polares como é que ficaria, tá vendo? Eu pego essas equações aqui, o x dessa maneira, o y dessa maneira, o r variando assim, o θ variando assim. Sayuri chegando... e aí, o que eu tenho? Eu vou utilizar coordenadas polares, então eu vou substituir o x, vou substituir o y. No lugar do x, tá vendo? O 3 continua sendo o 3, tá vendo? Eu só simplesmente reescrevi o 3. No lugar do x, eu vou trocar por r cosseno de θ. No lugar do y, eu troquei por r seno de θ. Mas só como esse y está ao quadrado, tá vendo? 4y ao quadrado. Então, se o y está ao quadrado, então aqui ficou r ao quadrado, seno ao quadrado. E esse camarada aqui é exatamente o meu dA. Aí o R, que é a integral de dentro, o R varia de 1 até 2, e o θ, que é a integral de fora, vai variar de 0 até π. Então a montagem da integral ficou ok para todo mundo? Ficou, né? Sim, sim. Beleza. Então, agora vamos fazer a conta, né? Calcular as primitivas e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi distribuir, né? Eu peguei esse vezes o R, tá vendo que o R multiplica todo mundo, né? Tem uma soma aqui, eu peguei esse primeiro termo, multipliquei por R, peguei o segundo termo também, multipliquei por R. Então, multiplicando por R vai dar 3R ao quadrado, né? R vezes R.
E depois r ao quadrado vezes r vai dar r ao cubo. Mantive o cosseno, mantive o seno ao quadrado. Beleza, agora eu vou encontrar a primitiva em R. Então, o cosseno de θ é constante e o seno ao quadrado de θ também é constante, né? Que eu vou fazer na integral de fora. Então, quem que é a primitiva de 3R ao quadrado? Então, 3R ao quadrado, o que você faz para encontrar a primitiva? Você soma 1 e divide por isso, não é? Então, esse camarada aqui cortou com esse, então por isso que ficou somente R ao cubo, né? Quando você deriva R ao cubo, vai dar 3R ao quadrado. Desconsidera esse M aqui, tá vendo? Esse erro aqui foi erro de digitação. Esse M aí não tem nada a ver com uma história, né? Aqui, quem que é a primitiva de 4R ao cubo? Mesma forma, né? Soma 1 e divide, né? Então, cortou 3 mais 1 dá 4, cortou, então ficou R a quarta, variando de 1 até 2. Então, você coloca 2 no lugar do 3 aqui, vai dar 8, 8 menos 1 vai dar 7, o cosseno você mantém. Aqui colocou 2 no lugar do 4, 2 a quarta dá 16, menos, colocando 1, menos 1, então dá 15. Mantém o seno ao quadrado, mantém o cosseno, beleza? Variando de... Agora eu resolvi em R, agora eu fiquei todo mundo dependendo de θ. Então, quem que é a primitiva de cosseno de θ? A primitiva é seno de θ, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Variando de 0 a 180, né? Seno de π é 0, seno de 0 é 0, então essa parte toda aqui zera. Agora vamos para essa outra parte aqui, a integral da soma é a soma das integrais, não é? Então essa primeira parte aqui zerou. O 15 eu tirei para fora da integral. Ah, tá. Aqui eu vou utilizar uma fórmula de recorrência, que é exatamente essa. Vocês viram lá no curso de cálculo 1, né? Beleza? Seno ao quadrado você pode escrever dessa maneira. Aí eu fiquei dessa maneira aqui, tá vendo? Só reescrevi o seno ao quadrado. Esse 2 eu tirei para fora da integral, ele veio para cá. E aí, o que eu tenho? Tirei o 2 Nessa para... parte anterior, Oi. eu dei uma encaixadinha. Eu não entendi aquele igual seno de θ, eu não entendi esse. É a primitiva disso aqui, ó. Ah, sim, entendi, mas por que que ele é igual a zero? Porque quando você substitui o π, seno de 180 é zero, Ah, né? E seno de entendi, zero também é entendi, zero. Então, entendi. zero menos zero vezes 7. É que você já tá fazendo a primitiva e substituindo ao mesmo Isso. tempo. Ah, entendi. Obrigado. Beleza? 7 vezes zero dá zero, né? Aqui eu fiquei com 1 menos o cosseno de 2θ. Então, integral da diferença é a diferença das integrais, tá vendo? Então, integral de 1 de 0 a π menos integral de 2θ. Observe que o 2 aqui eu tirei para fora, tá vendo? Tá multiplicando todo mundo. Essa primeira integral aqui, quem que é a primitiva dela? Vocês concordam que é θ? Variando de 0 a π? Que é a integral de 1, né? Bruna chegando. Tranquilo? Então, vai substituir π menos 0, deu π. Vezes 15 sobre 2, então deu isso aqui. Concorda que deu isso aqui? Aqui tem, na verdade, aqui não é um sinal de Ramsés chegando. Permitir. Então, aqui, menos, desconsidera esse igual, essa conta aqui é continuando, né? Estou fazendo agora essa primitiva aqui, tá vendo? Quem que é a primitiva? Ramsés apareceu aí com chapéu, estiloso. O vaqueiro, Hã? chapeuzinho dele de vaqueiro. De vaqueiro? Daqui a pouco vai chover comentários aqui e vai até me desconcentrar aqui na aula, quer ver? Então, o que acontece? Qual que é a primitiva do cosseno de 2θ? É a função cuja derivada dá cosseno de 2θ. Vocês concordam que é seno de 2θ sobre 2? Por quê? Porque a derivada do seno de 2θ dá cosseno de 2θ, vezes a derivada de dentro. Oliver chegando. Então, a primitiva disso aqui vai dar seno de 2θ sobre 2, tá vendo? Por que aqui ficou 4? Porque, na verdade, eu já tinha um 2 aqui, tá vendo? Então, como eu tirei esse 2 aqui para fora da primitiva, então ficou 2 vezes 2, deu 4. Seno de 2θ variando de 0 a π. Só que isso aqui não ajudou muita coisa, por quê? Porque quando você substitui aqui o π, vai ficar seno de 2π menos o seno de 0, né? Só que isso aqui é 0, né? Então, o que sobrou?
Sobrou só essa parte aqui, ó. Ficou claro por que deu 15π/2 o resultado? Ó, vamos lá. Naquele de que sai de 15 seno ao quadrado de θ para um menos cosseno, Hum. essa parte eu não entendi muito bem. Eu Só estou essa usando essa parte. fórmula, né? Essa fórmula é lá do curso de cálculo 1. Você Ah, pode entendi. deduzir ela. Você sabe que seno ao Entendi. quadrado, na verdade, você usa cosseno de 2θ. Essa fórmula é lá do curso de cálculo 1. Ó, o que é cosseno de 2θ? Na verdade, é cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Você pode substituir, como eu quero o seno de θ, você pode substituir esse cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, né? Porque você sabe que a soma de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, então menos seno ao quadrado de θ. Então você ficou com cosseno de 2θ igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ. Então, o que você ficou aqui? Isola esse seno ao quadrado, tá vendo? Passa esse 1 para o outro lado. Na verdade, é melhor passar esse aqui que está negativo. Exatamente, essa identidade. Esse aqui está negativo, troca esse aqui de lugar com cosseno, vai ficar 2 seno ao quadrado de θ igual a 1 menos o cosseno de 2θ. Aí divide por 2. Beleza? Essa fórmula lá do curso de cálculo 1 que eu estou usando. Para poder resolver seno ao quadrado. Então, aqui, ficou clara essa parte daqui para cá? Integral da diferença, diferença das integrais? Agora ficou tudo certinho. Ficou? Então, beleza. Agora, esse aqui é um exemplo que eu utilizei coordenadas polares para sair desse mundo aqui, ó. Desse mundo cuja fronteira, tá vendo? Cuja fronteira eram curvas de circunferência, tá vendo? Sair desse mundo aqui para poder chegar nesse mundo aqui, que é um mundo retangular, para a integral ficar mais fácil de ser calculada. Agora, será que a gente poderia fazer isso utilizando a mesma ideia? Como que generaliza isso para o retângulo polar, né? Ou seja, como que eu faço isso para extrair regiões do tipo 2 que a gente viu na aula passada? Então, agora, para vocês verem, eu vou expandir um pouco o meu mundo. Eu vou falar que o meu θ, ele vai variar de alfa até beta. E eu vou falar que o meu raio, ele varia de uma função que depende de θ até outra função que depende de θ. Aí você pergunta, mas como é que isso pode ser feito? Aqui, isso aqui, o teorema fala que quando isso acontece, esse R aqui, ele vai variar de acordo com essa função, tá vendo? De H1 de θ até H2 de θ. E o θ, ele vai variar de alfa até beta. Aqui na próxima página tem um exemplo de como a gente pode ver isso. Ó. Porque no caso que a gente viu lá, era assim, né? Aqui era um segmento, era um arco, né? Aqui também era outro arco. Mas agora, o que acontece? Esse arco aqui, ó, a gente sabe que tem uma fórmula para ele. Esse arco aqui vai ser o quê? Vai ser sempre o raio vezes o ângulo, né? O raio vezes o ângulo. É o comprimento do segmento, né? Do arco da circunferência. Agora a pergunta é, e se isso aqui for uma coisa assim, ó, curva? Uma função que depende de θ. Ou seja, para cada valor de θ aqui, ó, eu vou ter um valor diferente, né? Ou seja, o meu raio aqui, ele está variando desde uma função que depende de θ, tá vendo essa função aqui, ela depende de θ, até essa outra função aqui que depende de θ. Então, é possível fazer isso? A resposta é sim. Olha esse exemplo aqui, ó. Inclusive, bem didático esse exemplo aqui, ó. Pediu para determinar o volume desse sólido, que está sob, que está aqui embaixo, na verdade, essa parte aqui, ó, que eu estou interessado. Deixa eu tentar fazer um risco de forma que vocês consigam ver. Essa parte aqui, ó. Eu quero o volume desse sólido aqui, ó. Ou seja, o Z, ele sai aqui do chão e vai bater lá na parede desse paraboloide. Esse paraboloide aqui tem equação x² mais y², né? O Z. Então, o Z, ele vai desde o zero, desde aqui do chão, ele vai e bate lá na parede do paraboloide.
Então, eu quero o volume desse sólido que está abaixo do paraboloide, beleza? Mas ele está dentro do cilindro. Tá vendo esse cilindro aqui, ó? Esse cilindro tem essa equação. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Outra maneira de ver esse cilindro aqui seria como? Você pegar e colocar assim, ó, x ao quadrado. Ivan chegando. Outra maneira seria o seguinte, você pegar o quê? X ao quadrado, deixa eu só apagar isso aqui. X ao quadrado menos 2x, né? Passando esse 2x para cá, mais y ao quadrado igual a zero. Aqui você poderia completar quadrado, tá vendo? Você poderia colocar x menos 1 ao quadrado. Quando você faz x menos 1 ao quadrado, o que vai dar? Yasmin, chegando. Quando você coloca x menos 1 ao quadrado, vai dar o quadrado do primeiro que você tem, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Então, se aqui não tem 1, pois tem 1 aqui, não tem 1, pois tem. O que você faz? Você pega e subtrai 1. Quando você subtrai 1, vocês concordam que essa expressão é a mesma coisa? Porque quando você desenvolve isso aqui, vai dar esse 1. Esse 1 vai cortar com esse aqui, não vai? Então, isso aqui é a mesma coisa de x ao quadrado. Opa, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado. Eu não subtraí 1, então eu posso passar ele para o outro lado, né? Positivo. Então, essa expressão aqui é exatamente a mesma. E essa aqui, vocês concordam que seria, se você fosse desenhar ele no plano, seria exatamente isso aqui, ó? É a equação de uma circunferência com centro 1, 0, né? 1 para x, 0 para y, né? Aqui é como se fosse y menos 0 ao quadrado. Igual a 1, ou seja, esse disco aqui é exatamente o chão aqui, ó. Tá vendo? É o chão do cilindro, né? Então, agora, a pergunta é, como é que eu faço a transformação disso aqui em coordenadas polares? Bom, em coordenadas polares, isso aqui é o teorema de Pitágoras que a gente utilizou. O x é dado dessa maneira, o y é dado, eu não vou utilizar o y mais na frente, mas o y é dado por r seno de θ. Beleza? Então, olha a equação do cilindro, como é que fica. A equação do cilindro não é essa aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, não é? Só que x ao quadrado mais y ao quadrado eu posso substituir por r ao quadrado, não é? É igual a 2x. Olha o x aqui, ó. Tá vendo que é a mesma coisa? O x ao quadrado mais y ao quadrado eu transformei em r ao quadrado. E o x eu simplesmente chamei de r cosseno de θ. Então, ó, o que acontece? Quem que seria a minha região D? Como é que eu coloco essa região D aqui, ó, em coordenadas polares? Aqui eu vou pegar o ângulo variando de menos 90 até 90 e o raio variando de 0 até bater na borda, tá vendo? O raio tem que variar daqui até aqui, ó. Tá vendo que o raio agora ele não é constante? Ele vai depender do ângulo. Imagine que você pegou menos 90. Menos 90 aqui, ó. Menos 90 é no sentido horário, beleza? No sentido horário, cá embaixo. É como se fosse 270 graus positivo, no sentido anti-horário. Então, concorda que o raio vai ser zero? Tá vendo? Ó, eu tô saindo daqui da origem. O raio é pequenininho, não é? Por quê? Porque cosseno de menos 90 é zero. Aqui, ó. Quando eu pego isso aqui, dá para me cancelar um R com esse R aqui. Então, eu fiquei, observe a expressão por raio. Então, o raio depende de θ. Então, esse camarada aqui, ele está fazendo o papel de quem? Do H2 de θ. Lembra que o raio lá variava entre um H1 de θ e um H2 de θ, na teoria? Então, esse camarada aqui é o R, 2 cosseno de θ, e esse aqui é zero. Bárbara chegando. Então, aqui fica identificado quem que é o H1 de zero e quem que é o H2 de H1 de θ e quem que é o H2 de θ. O θ varia, ó, para vocês verem. Imagine quando o θ é zero.
Quando o θ é 0, vocês concordam que o raio tem que valer 2? É o maior valor que ele assume, né? Quando o θ é 0, quanto que vai ser o R? 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, aqui no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, essa expressão aqui é a variação do R. Então, aqui vai ser o meu retângulo polar. O meu retângulo polar agora, ó. O θ, ele varia de menos π sobre 2, imagino que seja esse valor aqui, até π sobre 2. E o raio, agora ele varia aqui, né? Ou seja, esse mundo polar aqui meu, tá vendo que o R aqui não dá para mim, por exemplo. Arthur chegando. Quando R é 0, quando R é 0, quando o θ vale π sobre 2, de novo, Arthur chegando, 2 vezes, entrou 2 login. Quando o θ valer menos π sobre 2, o R vai ser 0. Aqui fica até difícil desenhar o retângulo polar, né? E quando o θ for 0, ou seja, ele vai sair aqui de... Quer ver? Ó, menos π sobre 2 vai dar 0, ou seja, está aqui na origem. Quando o θ valer 0, eu não sei como é que faria esse desenho aqui. Depois eu vou pesquisar e falo para vocês como é que ficaria o retângulo polar para esse caso aqui. Mas ficou claro a descrição desse D aqui em coordenadas polares? Por que o θ varia desde aqui de baixo até lá em cima? E por que o raio varia de 0 até 2 cosseno de θ? Ficou sim, Rodrigo. Beleza. Então, agora a gente vai precisar disso para poder fazer a conta do volume, né? Pedir o volume, então vamos lá, fazer o volume, né? O volume é quem que é? O volume a gente viu que é a integral da função, né? Onde essa função aqui ela é maior ou igual que zero, que é o caso. Quem que é essa função aqui? É o z da história, né? Quem que é o z? É o paraboloide. Lembra que o z ele vai do chão até bater no paraboloide? Então, aqui está o meu paraboloide, que é o z da história, né? Que seria a minha f de xy. O θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. E agora, o raio ele vai variar de 0 até 2 cosseno de θ. Tá vendo que o raio agora não é constante, igual no exemplo anterior. Aqui, quem que é o R? Por que tem esse R ao quadrado? Porque em coordenadas polares eu posso trocar x ao quadrado mais y ao quadrado por R ao quadrado. E tá vendo que aparece outro R aqui, ó? Só que esse R que aparece aqui é exatamente do dA. O dA é R dr dθ. Então, aqui vai ficar R ao cubo. Quem que é a primitiva do R ao cubo? R à quarta sobre 4, variando de 0 a 2 cosseno de θ. Aqui a variação do θ. Agora, o que acontece? Quando eu pego 2 cosseno de θ e elevo à quarta potência, vocês concordam que isso aqui vai dar 16 cosseno à quarta? Sim, sim. Então, esse 16 aqui dá para cancelar com esse 4, não dá? Então, por isso que saiu esse 4 para fora aqui, tá vendo? 16 dividido por 4. E aí sobrou quem? Tá vendo que o 0, quando você coloca 0 no lugar do R aqui, né, que é o de cima, substituindo menos o de baixo. Quando você substitui o 0 no lugar do R aqui, vai ficar 0 à quarta, dá 0. Então, por isso que essa parte aí não foi feita, né? Então, eu fiquei com 4, cosseno à quarta, variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Só que a gente sabe que cosseno é uma função par. Então, se é uma função par e ela está definida no intervalo simétrico, então eu posso fazer 2 vezes, tá vendo? 2 vezes só de 0 a 90, né? Porque vai ter uma simetria em relação ao eixo θ aqui, né? Então, tá vendo? Vai ficar 2 vezes, então 2 vezes 4 vai dar 8. E aí eu vou trabalhar de 0 a... Se você quiser continuar a conta substituindo π sobre 2 e menos π sobre 2 e deixando 4, também vai dar a mesma coisa.
eu fiz dessa maneira para poder substituir zero, né? Substituir zero no intervalo de integração geralmente é mais simples, porque zero é muita coisa, né? Então, por isso que eu coloquei 2 vezes. Aqui a gente vai utilizar a mesma ideia do exemplo anterior. O que acontece? Eu tenho um cosseno à quarta, só que cosseno ao quadrado de θ, a gente tem uma fórmula que é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Vocês lembram que o seno ao quadrado era 1 menos o cosseno, né? Só que o cosseno ao quadrado eu troco, aqui é mais mesmo, né? É mais cosseno de 2θ. Então, tá vendo? Isso aqui é cosseno ao quadrado, né? Porque eu tenho cosseno à quarta. Então, tá vendo que ele tá ao quadrado ainda? Ou seja, essa parte de dentro aqui é o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é cosseno à quarta, que é o que eu tenho aqui. Aqui, o que acontece? Esse 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 8 dividido por 4 vai sobrar esse 2 que vocês estão vendo aqui, tá vendo? E aí eu fiquei só com o numerador. Como é que eu faço a conta do numerador? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ficou claro até aí para todo mundo? Então vamos lá. Integral da soma, soma das integrais, né? Tem 3 somas aqui. Então, 2 vezes. Essa primeira aqui é a mais fácil de todas, né? A primitiva é a integral de 1 dθ. A segunda é essa, eu escrevi. E a última, tá vendo que eu tenho um cosseno ao quadrado de 2θ? Então, agora eu vou utilizar essa mesma teoria aqui, ó. Só que a diferença é que agora eu vou fazer cosseno ao quadrado de 2θ. Então, eu vou trocar θ aqui, ó, por 2θ. Então, vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes 2. Então, por isso ficou cosseno de 4θ sobre 2. Tá vendo? A forma de recorrência de novo. Essa primeira primitiva aqui, ó, a primitiva vai dar θ, variando de 0 a π sobre 2. Então, vai dar π sobre 2. A segunda, qual que é a função cuja derivada vai dar 2 cosseno? Todo mundo concorda que é seno de 2θ só, né? Porque a derivada de dentro é 2, tá vendo que tem o 2 aqui, ó, quando você deriva, a derivada de seno de 2θ vai dar cosseno de 2θ vezes 2, que é a derivada da de dentro. Essa parte aqui também vai zerar tudo, por quê? Porque 2 vezes 90, quando substituir aqui, vai dar 180, seno de 180 é 0, menos seno de 0. Então, essa parte aqui zera. E essa parte aqui, ó, eu tirei o meio para fora da integral. E aí ficou integral da soma de novo, né? Então, ficou integral da soma, tá vendo? Essa integral aqui... vamos lá. Agora, esse vezes esse, distribuindo, né? 2 vezes π sobre 2 deu π. 2 vezes meio, eu tenho que distribuir aqui também, né? Porque o 2 está multiplicando todo mundo, tá vendo o colchete? O 2 está multiplicando todo mundo, então 2 vezes meio vai dar 1, por isso que ele nem aparece aqui, né? Essa primeira integral aqui, ó, da θ, variando de 0 a π sobre 2, eu coloquei ela aqui. E a primitiva dessa aqui é quem? É seno de 4θ sobre 4. Por quê? Porque a derivada disso aqui vai dar cosseno de 4θ. Por que que eu divido por 4? Para poder cancelar a derivada da de dentro. A derivada de 4θ é 4. Então, por isso que eu coloco esse 4 aqui para cancelar. Mas só que quando você substituir 90 e 0, 4 vezes 90 vai dar 360. Seno de 360 é 0. Seno de 0 é 0. Então, essa parte aqui toda morre. Então, o que que sobrou? Sobrou esse π mais π sobre 2. Então, sobrou 3π sobre 2. Ficou claro a conta? Sim, sim, mas na verdade tem aí uso de artifício, né, recorrente o tempo inteiro. Exatamente. Por isso que o curso de cálculo 1 é extremamente importante. Eu só não entendi uma coisa. Não. Ali tem aquele 1 e tem aquele 2 cosseno de 2θ. Ali você fez o integral de 2 cosseno de 2θ? Espera aí, deixa eu dar uma apagada aqui.
para a gente voltar, Tiago. Tranquilo, né, Carlos? Essa parte aqui? Isso, essa mesmo. Então, o que acontece? A primitiva dessa aqui é essa aqui, tá vendo? Porque a derivada de seno de 2θ, quando você deriva seno de 2θ, vai dar cosseno de 2θ vezes a derivada da de dentro. A derivada de 2θ é 2, que está aqui, Ah, ó. certinho. Beleza. Era isso que era a dúvida, só. Muito obrigado. Beleza. Então, aqui a gente encerra a seção 14 ó, 15.4, né? Que fala a respeito de coordenadas polares. A próxima seção, que é a 15.5, a gente vai fazer algumas aplicações em integração dupla. Na verdade, essas aplicações a gente volta a falar delas depois lá em integração tripla também, né? Densidade, né? Pelo menos as mais importantes, simetria, esse tipo de coisa, a gente volta a repetir essa teoria mais na frente. Então, aqui eu coloquei, falta 20 minutos ainda, tem tempo, aqui eu mostrei para vocês de como surge, eu não sei quando vocês fizeram o curso de cálculo 1, se vocês estudaram essa parte de como a gente calcula o centro de massa para uma lâmina linear, né, digamos, né, porque lá a dimensão era 1, imagina que você tinha uma lâmina de comprimento L, aí como é que você faz para poder, e suponha que essa lâmina aqui, ela tinha uma densidade ρ de x, e sim, física 1 fez, né, então ótimo, fez essa aplicação, a Júlia falando, e aí vocês chegavam à conclusão que se fosse para cada x desse aqui, se você pegasse um pedacinho de massa, né, chamar de dm, você chegava e depois somasse todo mundo que cobria esse x, suponha que cada pedacinho desse aqui tinha uma massa dm, né, um pedacinho de m. Quando você somava esses dm todos, vocês iam chegar que a massa era dada da integral de 0 a L, né, da densidade dx. E aí, outra coisa que vocês poderiam perguntar também, como é que eu faço para equilibrar, né? Imagina uma situação assim, ó. Como é que eu faço para poder equilibrar? Qual que é o centro de massa desse caso, né? Então, quem que seria o x barra lá? Aí vocês também devem ter visto uma fórmula lá também que falava que era a integral de 0 a L, um x vezes a densidade dx, encontrava o centro de massa. Então, aqui, passava a questão do momento, né? Você estudava o que era o momento aqui em relação à origem e tal. Então, se vocês viram essas aplicações lá no curso de física, né, já ajuda bastante. Então, é o que eu estou falando aqui, né? Calculamos momentos e centro de massa para placas finas ou lâmina, né, de densidade constante, usando integral de uma dimensão. Não tá essa palavra aí não, Thiago. Não pode repetir a palavra aqui, porque o pessoal lá do YouTube não vai ver a palavra que você digitou, mas não tá desse jeito não, tranquilo, viu? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa mesma ideia, só que agora a gente vai pegar uma placa de forma que ela tenha, não precisa ser esse formato não, pode ser qualquer formato, né? A gente vai pegar uma placa, uma lâmina, de forma que agora eu vou pegar o quê? Eu vou querer somar a massa dela, e aí a massa dela agora vai ter unidade de área, né? Ao invés de comprimento aqui que a gente pegava, os dm, pegava e somava os pedacinhos, agora a gente vai estar interessado em somar esses camaradinhos aqui, ó. Esses DA, né? Ou seja, a unidade de área. Eu vou pegar a massa de cada quadradinho e vou somar essa massa toda. E aí, depois a gente vai perguntar outra questão mais geral, né? Agora eu vou ter uma lâmina, tipo isso aqui, agora eu vou querer achar o centro de massa, né? Ou seja, onde que equilibra? Então, onde que equilibra agora, eu vou ter o quê? Eu vou ter um x barra e um y barra, né? Ou seja, eu vou ter vou ter que procurar duas coordenadas de forma que equilibra, porque agora a dimensão é 2. Beleza? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é isso. E aí vai aparecer a nossa conhecida soma de rima, né? Ou seja, aqui o processo está bem simplificado, tá vendo? Então, eu tenho uma região do plano, e tem a sua densidade agora, tem uma região D do plano XY, e a minha densidade agora seria massa por unidade de área. Vocês lembram que a densidade
essa fórmula aqui, ela vale desde para linear, para qualquer dimensão. Seria a massa dividido pela área. Então, a densidade vai ser a massa dividida pela área. No curso lá de cálculo 1, vocês tinham o quê? Vocês tinham um elemento de área lá, dm, e aqui esse ΔA lá era um ΔX, né? Ou seja, porque era um pedacinho, né? Era era uma dimensão, aqui eu tenho duas dimensões. Então, esse ΔM e esse ΔA são a massa, né? Tá vendo? Desse pequeno pedaço aqui, ó, representa um pequeno pedaço aqui da massa toda. Então, qual que é a ideia aqui? Para mim conseguir a massa dessa região toda, a massa dessa região toda, concorda que a massa é a área vezes a densidade? Né? Se eu não faço o processo de limite. Então, concorda que a variação da massa ela vai ser aproximadamente a densidade vezes a área? Logicamente, no processo de limite vai ser igual. E para passar no processo de limite, a gente sabe que tem que fazer o quê? Se a gente diminuir a dimensão desse retângulo, fazendo ele cada vez menor, o que significa isso? Fazer o ΔA tender a zero, né? Ou seja, essa área ficar cada vez menor até coincidir ponto a ponto. E quando a gente faz isso, vocês concordam que vai aparecer a soma de Riemann? Que é a mesma ideia que a gente utilizou lá no integral, quando a gente estava... E você vai somar todas elas, né? Ou seja, para cada, eu sei que a massa, a variação da massa é a densidade, é aproximadamente. Tô perdido? Calma aí, Thiago, que a gente vai achar agora, né? A variação da massa é a densidade vezes a área. Então, se eu faço isso para cada retângulo azul, retângulo pequeno, né? Tem que falar a palavra retângulo pequeno, porque se falar o outro nome fica esquisito, né? Para cada retângulo pequeno que eu tenho aqui, que eu estou chamando de R e J, se eu somar todos eles, vocês concordam que eu vou ter a massa? A massa vai ser a soma de todos esses ΔM? E se eu faço o processo de limite, fazendo esses ΔA aqui tender a zero, ou seja, a área desse retângulo pequeno, azul aqui, ficar cada vez menor, vocês concordam que eu vou ter exatamente a massa total da região D, né, da lâmina? Então, o que acontece? Aqui a ideia que eu fiz foi a mesma que a gente teve lá para poder passar para retângulo. Eu coloquei um retângulo de forma que a região D estivesse dentro do retângulo, e fora do retângulo, ou seja, essa parte aqui, ó, que está fora, eu zero, ou seja, eu pego a densidade como sendo zero, fora dessa região. Lembra que a gente pegava uma função f grande e falava que ela era a função f pequena se o xy pertencesse a D, e falava que ela zero se o xy pertencia a R menos o D, ou seja, do lado de fora? Então a ideia aqui é a mesma. Só que essa F pequena aqui vai ser a densidade. A densidade faz o papel da altura, né? Da F de XY. Então, se tem a altura zero, então significa que não vai contribuir em nada para a soma. Então, se escolhermos um ponto amostral aqui, ó, X e J asterisco e Y e J asterisco dentro desse retângulo, então o que vai acontecer com minha soma? O que vai acontecer é o seguinte. Ó, eu vou pegar exatamente, ó, densidade vezes a área, isso aqui é exatamente o ΔM para cada retângulo pequeno. Então, se eu somo todos, então a massa vai ser aproximadamente a densidade vezes a área. Aí eu passo o processo de limite, tá vendo? Ou seja, eu faço o K e o L tender a mais infinito, significa que eu vou fazer o quê? Esse subretângulo vai ficar cada vez menor. E quando eu faço isso, eu vou ter a integral dupla da densidade, tá vendo? Ou seja, agora eu vou pegar ponto a ponto, ou seja, o ponto amostral agora vai ser o X, o Y amostral vai ser o Y, dA, onde esse dA aqui é o quê? É a unidade de área infinitamente pequena. Então,
novamente eu vou ter que a minha massa é a integral dupla sobre D da densidade. Que faz totalmente sentido. Vocês lembram que a massa lá no curso de cálculo 1 era a integral de 0 a L, que era o comprimento, não é? Densidade dx, tá vendo? Que é parecidíssimo, só aumentou uma dimensão. Tranquilo? Tranquilo a fórmula da densidade da massa? A massa sempre vai Mais ou ser... menos. Hã? Mais ou Não menos? ficou tranquilo muito, não. Eu não conheço, mas aí vai seguindo aí que eu vou pegar. Aí o que acontece? Aqui tem um caso particular, aqui nessa observação, ó, o caso particular é que se a densidade for constante, imagine que você pegou o tablet, né? O seu tablet aí. Imagine que seu tablet aí ou seu celular é essa placa. Logicamente, ela não vai ter densidade constante, pode ser que em algum lugar do tablet alguém colocou um componente que vai pesar mais do que outro. Então, significa que o centro de massa dele não vai ser necessariamente o centro dele, né? Pode estar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, o tal. Mas se isso acontecer, ó, se for uma densidade constante, ou seja, se ele tiver o mesmo peso para cada ponto da superfície, então a massa, para obter a massa, basta você pegar e calcular a área de D e multiplicar pela densidade. Por quê? Ó, você vê, de acordo com a fórmula, se isso aqui é constante, K, ou seja, não varia, independente do ponto XY que você pega na superfície, então isso aqui pode sair para fora, e aí você ficou com a integral dupla de dA. Vocês lembram que na aula passada, isso aqui era uma aplicação, quando o f de xy valia exatamente 1, a altura 1, isso aqui dava exatamente a área da região de integração, não foi isso que a gente viu na aula passada? Então, nesse caso, dizemos que essa lâmina é chamada de homogênea. Eu falei que não tinha um exemplo, Thiago, mas tem. Eu estava esquecendo desse exemplo aqui. Esse exemplo aqui a gente Graças a pegou... Deus. Thank God, né? A gente pegou um exemplo aqui de carga, né? O pessoal da engenharia elétrica talvez vai se identificar com a situação. Então, aqui eu tenho uma carga distribuída nessa região, né? Aqui está cheio de carga aqui, né? Sobre essa região D. Beleza? Então, essa carga aqui vai fazer o papel da massa, da teoria, né? Ou seja, ela está distribuída numa região triangular, igual vocês veem aqui na figura. As bordas dessa região triangular é essa função aqui, um segmento de reta, outro segmento de reta, outro segmento de reta. E falou que essa distribuição de carga ela tem uma densidade que vale x vezes y. Então, significa que para cada ponto que você pega aqui, ó, a densidade de carga aqui nesse ponto é exatamente a multiplicação do x vezes y. Logicamente, a densidade aqui é medida por metro quadrado, coulomb por metro quadrado. Aí pediu para determinar qual que é a quantidade total de carga, ou seja, eu quero somar todas essas cargas para todas as coordenadas x, y possível. Então, quem que seria a minha carga? Essa carga aqui faz o papel do m, então, logicamente, vai ser a integral da densidade dA sobre essa região D. Tranquilo? Então, vai ser uma continha fácil de fazer, né? Ou seja, acho que aqui os limites de integração vai ser bem simples. Para a gente terminar a aula de hoje. Então, o que acontece? Eu tenho, igual eu falei para vocês, a carga vai fazer o papel do M, então a carga total é exatamente a integral dupla da densidade sobre a região de integração. A região de integração aqui eu escolhi como sendo a do tipo 1, ou seja, eu preferi fazer o y variar dessa reta até a reta constante 1, tá vendo? Aqui eu tenho a reta constante y igual a 1. Aqui eu tenho uma reta 1 menos x, tá vendo essa reta aqui, ó? Ela continua, na verdade, né? 1 menos x, a reta continua. E o x, ele varia de 0 até 1. O x ele vai variar daqui até aqui, ó. O x varia de 0 até 1 e o y, tá vendo igual a seta azul tá indicando aqui, ele varia dessa reta até bater nessa outra reta. Então, esses são os limites de integração da minha região D, tá vendo? A integral de fora, que é o x, varia de 0 a 1, e a integral de dentro varia limite inferior, que é a reta de baixo, até a reta constante de cima.
O x ele vai permanecer constante, tá vendo? Porque eu estou integrando a integral de dentro, a integral iterada em relação a y. A primitiva de y é y ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 1 menos x. Mantenho o meu x quietinho aqui, né? Aqui, esse meio, colocando 1 no lugar do x, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, vai dar meio. E depois, menos da fórmula, agora colocando 1 menos x no lugar do y. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, esse 2 aqui pode sair para fora, não pode? Tirando o mínimo aqui, pode sair para fora. Eu tirei ele para fora da integral. Aqui eu fiquei com 1 menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse camarada cortou com esse. Menos com menos deu mais. Menos com mais deu menos. Então, sobrou 2x menos x ao quadrado. Tudo isso estava multiplicando esse x quieto aqui, né? Então, quando desenvolve, vai dar exatamente 2x ao quadrado menos x ao cubo. Tá aqui. A primitiva de 2x ao quadrado vai dar 2x ao cubo sobre 3. A primitiva de x ao cubo vai dar x à quarta sobre 4. Substitui o 1, então vai ficar 2 terço menos 1 quarto. Substituindo o zero, vai zerar, não vai? Colocando zero aqui no lugar do x, vai ficar 0 menos 0. Então, essa parte aqui não interessa. Então, o que sobrou? Meio que multiplica. Aqui dá 12, né? Aqui dá 4 vezes 2 dá 8, menos dá 3. Aqui vai dar 24, né? 12 vezes 2, então 1 sobre 24. E aqui 5 menos 3, 5 menos 3, ó. 8 menos 3 dá 5. Então, 5 sobre 24 coulomb. Então, essa é a carga total sobre aquela região triangular. Ficou claro? Entendi. Eu só não peguei muito bem uma parte, ó, que é aquela de como determinar a parte da integral. Por exemplo, esse 1 menos x, esse 1, esse 0 e esse 1 da integral. Então, é aqui, né? Isso. Isso aqui é... Sempre a gente vai ter que deduzir ou tem alguma Exatamente. coisa assim? Você vai ter que olhar para a figura e vai ter que deduzir qual que é a escolha que você deve fazer. Uma maneira é essa aqui, ó. Fazer essa região do tipo 1. Fazer o x variar de 0 até 1. E o y variar dessa reta até essa reta. Você poderia escolher o contrário. Você poderia pegar o y variando de 0 até 1. O y variando de 0 até 1. E o x variando aqui, ó. Quem que é o x aqui, ó? Se o y é igual a 1 menos x, então quem que é o x? Vocês concordam que o x passou para o outro lado, né? 1 menos y. Então, 1 menos y até quanto? Quanto que vale isso aqui? Vocês concordam que isso aqui é a reta x igual a 1? Assíntota? Então, se você quisesse fazer isso aqui também, só que fazia agora a integral, primeiro, agora de fora, aqui o y está de fora, você fazia x primeiro dy. Essa integral aqui, ela é exatamente igual à outra, né? Que a gente resolveu. dy dx. Teorema de Fubini, né? Essa função aqui, ela é contínua. Então, a ordem de integração, tanto faz você utilizar o tipo 2. Essa aqui eu acho, não, tipo 1. Essa aqui, o tipo 2. Então, isso aqui, esses limites de integração, Tiago, a gente vai trabalhar bastante isso no curso de cálculo 3. Depois, esses limites de integração, nesse caso aqui, não é considerado um caso difícil, eu acho, né? Pela Não, figura. justamente. Esse não tá difícil. E eu consegui entender justamente por conta disso. Só que a minha dúvida era se tinha alguma forma mais facilitada para quando for um pouco mais complexo que isso, entendeu? Fórmula nunca vai ter, só vai ter observação, tipo assim, e escolhas, né? Lá em integração tripla, por exemplo, a gente vai ter 3 integrais e aí você vai ter que fazer o limite das 3, né? A variável x, y e z. Aí a escolha que você tem que fazer é sempre deixar o quê? Deixar números para o lado de fora e colocar as variáveis, se tiver alguma variável de integração, do lado de dentro. Você não pode inverter, tipo, resolver a integral de forma que você coloca o número do lado de dentro e as letras, digamos, né, as variáveis do lado de fora. Então, a escolha sua sempre vai ser dessa maneira. Você deixa a integral de fora, a integral
onde os limites de integração, seus limites de integração seja numérico, sempre do lado de fora. A única regra é essa. Mas a escolha de quem você vai integrar primeiro, isso aí vai depender o quê? Da lei de associação da função. Nesse caso aqui, tanto faz você integrar em x ou em y primeiro, porque a função de integração é simples, mas em alguns casos em que a função a ser integrada não é tão simples, faz diferença você escolher o limite de integração certo, para poder cair numa integral mais fácil de ser resolver. Ok, gente? Agora sim, ok, até o momento, né? Beleza, então. Alguma dúvida da aula de hoje ou de outras aulas que queira discutir nesses minutos finais? Até agora não, Rodrigo. Tá tranquilo aqui. Tranquilo? Beleza, então só ir fazendo os exercícios, né? Para não deixar acumular, lógico, né? Porque senão fica difícil, a lista vai ficar grande, mas se você for fazendo pausadamente, né? Aí no final vai ter só o trabalho de escanear e devolver, né? Tranquilo então, gente? Podemos. Oi? Dessa vez ela vai completa. Ela vai completa, né? Beleza, então. Então, bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Falou, professor. Um abraço, amigo. Falou, Orlando. Abraço. Fiquem com Deus. Bom resto de feriado para todo mundo. Gabriela, Luiz Gustavo, Júlia, Yuri. Até mais. Tchau, tchau, até mais. Até mais, Thiago. Também. Obrigado, Ramsés. Até mais. Amanda, Oliver, Tatiele, Matheus.